Bom dia, pessoal, tudo bem? Vitória, mais uma vitória, conseguimos aprovar o crédito extra, o crédito suplementar PLN 4 2019, ou seja, o seu trabalho surtiu efeito. Todo mundo lá que estava falando na oposição que ia obstruir, que ia atrapalhar, que não ia deixar acontecer, aconteceu, pelo que eu vi, com votos assim de unanimidade total, tá certo? Houve uma sessão conjunta no Congresso e aí os parlamentares aprovaram por unanimidade o crédito extra de 248,9 bilhões de reais ao governo nacional. Mais cedo já tinha passado antes lá pela Comissão Mista do Orçamento, depois que o governo fechou um acordo ali com a oposição, se comprometendo a repassar, por exemplo, 1 bilhão às universidades federais. Sabe o que significa isso? O governo Bolsonaro calou a boquinha daquelas pessoas que estavam dizendo que o Bolsonaro era contra a educação, que ele estava querendo cortar a pesquisa, que ele queria cercear a liberdade de informação, porque o espaço acadêmico é onde há o grande debate das ideias, então ele queria frear a intelectualidade, o pensamento, até parece, né? Porque o debate, ele só é de um lado. Como o professor Olavo de Carvalho sempre fala, procurem teses de doutorado e dissertações de mestrado aprovadas que sejam de linha anticomunista. Tem? Talvez até tenha, eu não conheço. Se você conhecer, você me mostra. Então, é uma visão monoocular, ou seja, uma visão que só tem um olho. Eu chamo de intelectualidade ciclope. Lembra do ciclope, aquele ser mitológico da mitologia grega que tinha só um olho aqui no meio? Então é isso, a visão da intelectualidade acadêmica é ciclope, ela só tem um olho, ela não tem o outro lado, não é visão binocular que faz a triangulação partindo de dois pontos de vista diferentes para chegar numa conclusão, não tem isso, é o monóculo, só tem um olho, tá certo? É ciclope, tá? Então, galera, ficou silenciado o argumento de que o Bolsonaro queria acabar com a educação. E acabou aquela história de é corte, é contingenciamento, não é corte de verbas, é porque não tem dinheiro. Agora tem dinheiro e tal, liberaram valores também para o CNPq para poder financiar as pesquisas acadêmicas. Tomara que não seja pesquisa acadêmica daquela natureza inusitada que a gente tem visto, né? Que pesquisando coisas que não têm tanta relevância para a sociedade, nem para a economia, nem para nada. Agora, a sessão foi marcada por vários embates, né? Embates em relação ao vazamento das mensagens trocadas entre o ministro Sérgio Moro e os integrantes da Força Tarefa da Lava Jato. E aí, o que acontece, pessoal? Eles estão tentando usar esse argumento para atrapalhar a aprovação da reforma da Previdência. E a gente não pode deixar isso acontecer, tá bom? Nossa próxima luta aqui agora é a aprovação da reforma da Previdência antes do recesso. Ou que nem tem o recesso, que é uma proposta também que está sendo aventada ali no Congresso Nacional. Agora, o Conselho Nacional do Ministério Público já está tentando instaurar um processo disciplinar contra o Deltan Dallagnol. Vocês acreditam nisso? Ontem eles adiaram uma decisão porque a decisão que estava prevista para ontem foi adiada por causa de um recurso contra a instauração desse processo, tá certo? O caso surgiu de uma entrevista à CBN no ano passado, em que o coordenador da Força Tarefa dizia que os ministros da STF passavam mensagem de leniência quando enviavam à Justiça Eleitoral casos de corrupção descobertos pela Lava Jato. Então, essa entrevista que ele deu para a CBN está sendo usada para tentar fazer um processo disciplinar contra ele, tá bom? Agora, o Conselho Nacional de Justiça, o corregedor do Conselho Nacional de Justiça, também mandou arquivar um pedido de providência formulado pelo PDT contra Sérgio Moro, informou o Estadão, ou seja, o CNJ recebeu um pedido do PDT contra Sérgio Moro e, graças a Deus, o pedido foi arquivado. A alegação que o partido estava falando era que essas conversas privadas de Moro no Telegram que vazaram ali, não, foram roubadas, né? E foram depois divulgadas no site The Intercept, levantavam dúvidas sobre a probidade da conduta do então julgador em vista de comportamentos claramente incompatíveis com o papel constitucional do magistrado, né? Agora, o corregedor lá, que é o Humberto Martins, ele argumentou com o fato de Moro ter deixado de ser juiz para assumir o Ministério da Justiça, ou seja, ele não é mais juiz, então é um negócio que não tem mais base, porque ele não é juiz mais. Para ele, né, pro corregedor lá do CNJ, a exoneração solicitada tem disciplina diversa da aposentadoria voluntária, ou seja, ele afirmou que a instauração de processo administrativo disciplinar contra o magistrado já exonerado não tem nenhuma utilidade. Agora,
a Polícia Federal extraiu dados do celular do ministro Sérgio Moro para levantar essa investigação sobre esse hackeamento dos seus dados privados. Alguns peritos da Polícia Federal foram ao Ministério da Justiça ontem para extrair dados do celular do Sérgio Moro, e esse processo vai permitir que eles obtenham o histórico das ligações e das utilizações do aplicativo pelo ministro Moro, com o objetivo de tentar rastrear a origem dos ataques ao celular do ministro. A tentativa de invasão foi informada por Moro à Polícia Federal na terça-feira passada, uma semana atrás. Após essa suspeita desses ataques, né, o ministro trocou de celular. Na minha opinião, ele demorou a trocar porque ele estava, segundo a mídia informou, não sei se é verdade, mas segundo a mídia informou, ele estava com o celular de Curitiba ainda. Ele não tinha trocado por celular especial. Pessoal, essa galera que trabalha com esse nível de pesquisa tem que ter celulares totalmente protegidos, criptografados, tem que trazer tecnologia estrangeira para não permitir que isso aconteça, tá? A investigação está sendo coordenada pela Diretoria de Inteligência da Polícia Federal. Agora, sobre isso, eu sempre digo, você tem que ouvir o especialista, tá? Por isso eu vou pegar aqui algumas informações do meu amigo do Ministério Público Federal, Valmor Moreira, que ele fez uma publicação muito interessante onde ele disse o seguinte, que hoje é impensável, em sã consciência, você imaginar, diante da nova ordem constitucional de 1988, na era da informação digital, é impensável você imaginar que alguém ache que Sérgio Moro e Deltan Dallagnol poderiam levar a cabo uma investigação da magnitude da Lava Jato sem se comunicar fora dos autos. Tem que ser muito maluco para achar que isso seria possível. Não tem como. Ninguém ia conseguir conduzir uma investigação sem esse tipo de interação. A interação, diz o Valmor Moreira, que é do Ministério Público Federal, meu amigo, a interação entre a magistratura passiva, que é o judiciário que recebe as denúncias e recebe as provas. Então ele diz, a interação entre a magistratura passiva, que é o judiciário, e ativa, que é o Ministério Público, no combate às ações macrocriminosas, aniquilantes da ordem jurídica e do regime democrático, especialmente aquelas que deixam poucos vestígios materiais, como a corrupção e a Lava Jato, é, antes de tudo, um desiderato constitucional. Tá certo? Isso é uma maluquice. Eles levantaram esse tipo de hipótese, não tem fundamentação nenhuma. E ele continua dizendo que pretender proibir o que a Constituição e as leis não proíbem é exatamente o quê? Desinformar a sociedade e prestar um grande serviço à impunidade e às organizações criminosas que assaltam o Brasil. Entenderam a ideia? O que ele está mostrando? A mídia e alguns atores das mídias sociais estão passando a ideia de que algo que a Constituição não proíbe é proibido. E qual é a conclusão? Isso é desinformação. Isso está prestando serviço a quê? À impunidade, incentivando a impunidade. Obrigado, Valmor. E aí, pessoal, o que acontece? A galera tá usando essa polêmica desse roubo aí dos dados privados do ministro Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol. Eles estão usando isso para tentar atrapalhar a reforma da Previdência. O Diego Amorim noticiou que o líder do PL, que é o antigo PR na Câmara, o Wellington Roberto, diz que a reforma vai ficar para o segundo semestre em razão das mensagens vazadas, tá certo? O PL é o partido do deputado Marcelo Ramos, que é o presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência. Segundo o líder, com o que ele lidera 38 deputados, o vazamento das mensagens entre Sérgio Moro e os integrantes da Lava Jato atrapalha a tramitação da reforma. Ele disse que essa situação toda que aconteceu a partir do domingo gerou isso, mas já se tinha expectativa mesmo de acontecer a votação do plenário depois do primeiro semestre. Só que aí o Diego Amorim perguntou se ele acha mesmo que uma coisa tem a ver com a outra. Se vazar informações de Sérgio Moro, o que isso tem a ver com a aprovação da reforma da Previdência? Aí ele falou, claro que tem sim. Aqui é igual Bolsa de Valores, tem altas e baixas, então tem muito a ver, claro que tem. É um momento grave, essa situação tem que ser esclarecida. Então, olha só, pessoal, eles estão jogando para depois do recesso a aprovação da reforma da Previdência, e isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Então, a hashtag agora, sabe qual que é? Reforma da Previdência antes do recesso. A reforma da Previdência aprovada antes do recesso. E sabe qual é o problema? Dia 25 ficou um negócio estranho também, porque o Gilmar Mendes disse à imprensa que provas ilícitas podem ser usadas para absolver condenados, tá? A frase dele foi a seguinte: se amanhã uma pessoa tiver sido alvo de uma condenação, por exemplo, por assassinato, e aí se descobrir por uma prova ilegal que ela não é autor do crime, se diz em geral que essa prova é válida. E aí
ele já está o quê? Ele está antecipando um posicionamento que vai ser debatido no plenário só no dia 25, daqui a 2 semanas, e acaba já dando uma facilitada para a defesa de Lula já montar uma linha de argumentação. Então, dia 25 é um dia que está prometendo, tá certo? Está prometendo. O Renan Ramalho também fez um podcast ontem que ele contou que cresce no Supremo a tendência pela soltura do Lula. E há múltiplas frentes trabalhando para isso e a decisão quase saiu hoje. Os ministros, na sabedoria que eles têm, eles estão medindo a temperatura e desdobramentos do caso envolvendo Sérgio Moro. E a segunda turma vai analisar se ele foi imparcial no dia 25, ou seja, temos duas coisas urgentes. Reforma da Previdência antes do recesso, ou que não haja recesso. Segundo, dia 25 a gente tem que estar atento e pressionar o Supremo a não aprovar essas doideiras que tá para ser aprovada aí. Tá bom, pessoal? 2 linhas aí da próxima frente da nossa manifestação cidadã nas redes sociais. Reforma da Previdência aprovada antes do recesso. Isso é fundamental para a prosperidade do Brasil, para o Brasil deslanchar, sair do recesso e bombar, se tornar daqui a 4 anos uma potência. E, além disso, dia 25, tá? Então a gente tem que ficar atento a essas 2 coisas a partir de agora, porque eles estão tentando usar essa questão dos dados extraídos ilegalmente das comunicações dos integrantes da Lava Jato e do ministro Sérgio Moro para tentar atrapalhar a reforma da Previdência e mudar toda a questão de prisão em segunda instância e eventualmente soltando o ex-presidente Lula. Precisamos ficar atento, a briga agora é essa, tá bom? Se inscreva no canal, examine todas as coisas, retém o que é bom. Forte abraço. Curso Manual da Resistência, as inscrições ainda estão abertas. Depois você vai reclamar que acabaram as inscrições. Clica aqui embaixo, curso Manual da Resistência, já faça a sua inscrição para você estudar comigo. Política, comunicação, filosofia, ciência política, questões de gênero e filosofia da educação, socioconstrutivismo, descobrir por que a educação brasileira, no ranking da PISA, que mede a educação no mundo, o Brasil está nos últimos lugares. Por quê? Por causa da educação socioconstrutivista que é inspirada na doutrina marxista, tá bom? Vem estudar comigo para você poder defender a sua opinião e a sua posição política de direita e conservadora. É um curso de treinamento, é um curso de mentoria, é um curso de apologética política, que significa o quê? Você aprender a defender a sua posição de direita e conservadora, tá bom? Forte abraço, galera. Fiquem com Deus. Examine todas as coisas e retenha o que é bom. Deixa um forte abraço aí. Obrigado pelo apoio. Nós nos vemos mais tarde, querendo Deus. Na verdade, hoje não vai ter live das 5h30, porque hoje a gente vai ter uma live com o procurador do Ministério Público Federal, o Ailton Benedito, tá? Que se der tudo certo, 4 horas a gente tá aqui, eu vou informando vocês durante o dia e a tarde, tá bom? A gente se vê então às 4 horas da tarde com essa live especial aqui no canal Daniel Lopes. Parabéns a todos vocês pela aprovação do PLN 4, crédito suplementar que salvou os pobres do Brasil de ficar na miséria. Parabéns, porque você fez a sua parte. Um abraço, até mais tarde, valeu!